eu vou pegar essas cotas que eu tenho, essas 10 milhões de cotas, Aham. e vou doar para meu filho, ou meus filhos, tá? Então, meus filhos terão as cotas, só que eu vou reservar para mim o usufruto dessas cotas. Para a gente não atropelar muito os assuntos. Então a gente falou que tem uma economia tributária aqui bastante relevante nesse aluguel de imóvel. E agora você está doando cota para o filho. Isso aqui é o planejamento sucessório. A gente já está com foco na sucessão. Beleza. Então, quando eu dou a nua propriedade das cotas para os meus filhos, ou meu filho, eu reservo para mim o usufruto dessas cotas. Então, o que eu fiz? Eu peguei a propriedade que eu tenho daquela cota e falei assim, ó, meu filho, toma aqui a nua propriedade dessas cotas. Mas eu ainda quero ter o controle dessa... Isso que eu ia perguntar. Quem que manda nessa empresa? Isso. E aqui é um parêntese muito grande, tá? Porque eu não posso simplesmente falar que vou reservar para mim usufruto. Vou dar uma baita dica para vocês aí de como estruturar muito bem um contrato social de uma holding para garantir que efetivamente você tem um controle. Mas vamos por partes. Então, eu dou as cotas para o meu filho ou meus filhos e reservo para mim o usufruto daquelas cotas. Beleza. E esse usufruto é quem determina quem vota, quem é votado e quem recebe distribuição de dividendos ou resultado. Tá? Então, os direitos do usufruto são exatamente os direitos políticos que eu tenho como sócio. Então, nesse caso aí, o patriarca ou matriarca que está fazendo o planejamento sucessório, ele ainda está mandando na empresa e ele ainda está recebendo a grana decorrente daqueles imóveis. Perfeito. Beleza. Todo mês a empresa continua faturando lá os 10 mil de aluguel, por exemplo. Pagando muito menos imposto agora. Pagando menos imposto. Meu filho vai declarar na declaração de imposto de renda dele que ele é titular, que ele é dono da nua propriedade de 10 milhões de cota da empresa tal, CNPJ tal. E eu vou declarar no meu imposto de renda que eu sou o titular do usufruto das 10 milhões de cota, blá, 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 blá. Tá? Então significa que apurou o resultado ao final do ano, deu R$72 mil de novo de resultado, eu, como usufrutuário dessas cotas, quem vou decidir o que fazer com esse resultado. Então eu decido se eu distribuo o resultado e se distribuir é para mim, não é para o meu filho. Eu decido se eu vou comprar imóvel, se eu vou vender imóvel, eu decido absolutamente toda a operação daquela sociedade. E aí voltando para aquele parênteses que a gente fez. Para que isso aconteça com essa liberdade que eu quero, eu preciso obrigatoriamente constar do contrato social. Essa é uma dica de graça que eu estou dando para vocês, hein? Olha que advogado não costuma fazer muita coisa de graça, não. Mas para a audiência do Rainmakers vale a pena. Então, você precisa constar do contrato social expressamente que a reserva do usufruto está atrelando a esse usufruto todos os direitos políticos daquelas cotas, ou seja, de votar, ser votado, de receber dividendos, etc, etc, etc. Isso tem que estar claro, porque eu já vi problemas, e aqui a gente já alerta um problema que sempre tem planejamentos mal feitos. Eu já vi problemas de filhos que não se deram mais bem com os pais e acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. E teve essa segregação da nua propriedade do usufruto das cotas. E o pai falou assim, ó, eu vou distribuir dividendos, e o filho falou, beleza, pode distribuir, mas é para mim. Não, eu tenho usufruto, mas o usufruto que você tem não te dá direito de dividendos. E judicializar esse problema. E perdeu. O pai perdeu. Era isso que eu ia te perguntar. Até dar um recado assim para quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente. Esse é um papo que tá parecendo que é bastante complexo, bastante difícil de operacionalizar, inclusive, e até de entender. Para quem é advogado, flui melhor, mas é um pouco difícil de entender. Então eu queria dar 2 recados. Você que está ouvindo a gente está interessado no assunto, mas ainda está meio perdido. Primeiro, você vai poder encher o saco do Léo no Instagram, no LinkedIn, mandar dúvida. Ele já me prometeu que vai responder tudo. Pode mandar. Então, esse é um ponto. E segundo ponto, ele me prometeu também que vai deixar um checklist para saber se você precisa ou não de planejamento patrimonial e um e-book mais destrinchado, mais simplificado para a pessoa entender o que você está explicando aqui, porque de fato é um assunto complexo. Mas